Povo de Deus, povo abençoado, tudo na paz. Glória a Deus. Espero que estejam todos bem em nome de Jesus. Hoje aqui uma palavra maravilhosa, queridos, mais um vídeo para glorificarmos o nosso Deus através do conhecimento da sua palavra, através do conhecimento da sua pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui, queridos, com um propósito, aprendermos mais, sempre mais do nosso Deus e da sua palavra. Em nome de Jesus. Eu sou Marconi Aquino, você está no canal Grande Momento. Grande momento sempre de aprendermos mais, queridos, do nosso Deus, da sua palavra. Amém. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Em nome de Jesus, faça esse ato de fé aí. Em nome de Jesus, nos ajude a compartilhar vídeos através do YouTube, evangelizando pessoas. Em nome de Jesus, deixe o seu like, compartilhe. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos lá, queridos. Vamos falar hoje a respeito de línguas estranhas. Assunto polêmico muitas vezes, né? No meio da igreja, as línguas estranhas. E aí, ainda existe? Conhecemos aí duas escolas, né? A escola cessacionista, ou seja, cessou-se os dons de línguas, os dons maravilhosos da igreja primitiva. Alguns creem nessa hipótese. E temos também a escola continuista. Eu, particularmente, faço parte da escola continuista. Eu creio que que ainda falamos em línguas estranhas, ainda curamos enfermidades, através do poder de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos diz que se crêssemos nele, faríamos não somente aquilo que ele fez, mas faríamos coisas maiores. Então eu creio no continuismo dos dons espirituais. E eu quero falar a respeito aqui, queridos. Vamos falar primeiro aqui da Xenolalia, né? Xenolalia, ou como diz o outro aqui, temos Glossolalia, né? As línguas estranhas, a língua dos anjos, como no linguajar popular, a língua dos anjos. E temos também a Xenolalia, que é aquela língua que você fala idiomas, e fala em outros idiomas. Eu quero trazer aqui a descida do Espírito Santo, lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. O que veio do céu? Apenas um som. E como é que era esse som? É um som como de um vento impetuoso. O que é um vento impetuoso? Quer dizer, é quando vem aquele vento poderoso, aquele vento forte, que muitas vezes você tem que tirar as coisas, as mulheres têm que correr, tirar as roupas do varal, porque senão sai arrastando tudo, sai levando tudo. Então, esse vento era um vento forte, um vento impetuoso. E encheu, olha só, e encheu toda a casa onde estavam assentados, ou seja, de um som impetuoso como um vento, de um som do céu, um som como de um vento impetuoso, ou seja, encheu todo aquele local onde estavam todos assentados. Não estavam em bagunça, não estavam em desordem, estavam todos assentados. As coisas de Deus, querido, é com ordem e decência. Não é jogando cadeira para o alto, não é se esperneando, não é como se estivesse tendo um ataque epilético, um êxtase muitas vezes, dizendo que está recebendo aquele poder de Deus. Não, querido, isso é só carne. Estavam todos assentados, todos na paz. E diz assim, e apareceram distribuídas, ou seja, se distribuiu sobre todos eles naqueles momentos ali onde eles estavam assentados. E distribuídas entre eles línguas como de fogo. E aqui a gente não sabemos explicar, só fala somente como de fogo. Não sabemos explicar qual o sentido desse como de fogo. Se era uma coisa assim que veio como um poder absoluto, eu não sei, sinceramente, queridos, eu não sei explicar. Mas está aqui, como de fogo. E pousou sobre cada um deles. Algo sobrenatural, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Agora aqui, queridos, nesse exato momento aqui, é a glossolalia ou é a xenolalia? Aqui é a xenolalia, porque aqui, vamos seguir em frente, aqui as pessoas entenderam, olha só, vamos ter o entendimento completo. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Ou seja, judeus tinham vindo de todas as partes, todos os países, queridos. E lá não se falava a língua hebraica, ali não se falava o hebraico, não se falava o grego. Mas naquele momento eles ouviram aqueles discípulos falando em todas as línguas dos países aos quais eles estavam e vieram para Jerusalém para adorar. Então não eram línguas estranhas. As pessoas, vamos seguir, estavam, pois, verso 7, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede,
Não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? Ou seja, eles não falam o idioma hebreu, o hebreu arcaico, como dizem, né? Aquele hebreu antigo. Aí diz aqui, como os ouvimos falar, e também em aramaico, né? Alguns falavam em aramaico, outros em hebraico e aramaico, ou seja, o aramaico antigo. E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, ou seja, eles estavam em países que não falavam hebraico nem aramaico. Estavam vindo outras línguas, mas estavam entendendo. Somos partos, medos, olha só, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, ou seja, de várias regiões, queridos, às quais não se falava hebraico nem aramaico. E da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene. E romanos que aqui residem, olha só, ou seja, o latim, então, no caso, né? Tanto os judeus como prosélitos. Prosélito eram aqueles judeus que se convertiam ao cristianismo, mas que ainda não tinham circuncidado. Mas eram judeus convertidos, pessoas estrangeiras que se convertiam ao cristianismo. E cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Ou seja, como é que esse pessoal está sabendo falar nos idiomas das terras, das nações das quais nós viemos de lá para cá? Lá não se fala esse idioma. Queridos. E disse aqui, ó, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer? E outros, porém, zombando. Sempre tem uns incrédulos, aqueles que zombam, dizendo, ó, outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Queridos. Então, nesse caso aqui, essa língua aqui, queridos, não foi língua estranha, ou seja, língua dos anjos, foi idiomas. Eles falaram no idioma daquelas nações, das quais aqueles irmãos tinham vindo a adorar em Jerusalém. E tem também aqui um exemplo, queridos, vamos lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, que não tem como falar em línguas se não chegarmos aqui em 1 Coríntios, capítulo 14. Olha só. Aqui já se trata realmente da glossolalia. Aqui já são realmente língua dos anjos, porque a gente vai ter esse entendimento. Olha só. Segui ao amor com todos, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua, olha só, pois quem fala em outra língua, a própria Bíblia, querido, se interpreta. Olha só, pois quem fala em outra língua não fala a homens. Você está vendo aqui? Se ele estivesse falando em uma língua de outro idioma, estaria falando a homens. Senão a Deus, ou seja, só está falando para Deus. Visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Você está vendo? Aqui se trata da glossolalia. Aqui não é um idioma de outros países. Aqui não são línguas inglês, francês, chinês, não. Aqui está falando de línguas estranhas, realmente. Aí vamos aqui, ó. Mas o que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, olha só, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que todos falassem outras línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo, se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Ou seja, se você ficar falando em línguas, você só vai edificar a si mesmo, porque você vai estar conversando com Deus diretamente. A pessoa que está do meu lado, ela não vai entender nada, a não ser que eu esteja falando no caso da xenolalia, ou seja, falando um idioma, por exemplo, eu estou aqui falando, por exemplo, em inglês, a pessoa que está do meu lado é inglês. Ele está lá nos Estados Unidos, ele mora lá, ele já sabe o idioma. Então, quando eu começar a falar inglês aqui, ele vai entender, porque eu estarei falando na língua dele, na língua que ele conhece. E assim sucessivamente, o francês, o holandês, o chinês. De repente eu estou falando em chinês aqui, ninguém entende, mas tem uma pessoa aqui na igreja que é de lá e conhece o idioma, então ele vai entender. Então não estarei falando somente para Deus. Aí está a diferença, a grande diferença em glossolalia e xenolalia. Amém? Glória a Deus. Deu para entender, queridos? Eu creio que sim. Aí tem uma parte que eu queria trazer para vocês também, está lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, outra situação em que estão falando realmente em línguas estranhas, não é em outros idiomas. Olha aqui, ó. Lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, rapidamente, ó. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Isso aqui foi lá na casa de Cornélio, quando Pedro foi chamado para ir lá levar uma palavra.
Eram todos romanos os que estavam ali e seus parentes. Diz aqui, ó, e os fiéis que eram da circuncisão, que também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntaram a Pedro, porventura pode alguém recusar água e que não sejam batizados, este que assim também como nós receberam o Espírito Santo? Ou seja, eles falaram em línguas aqui, queridos, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, ou seja, Pedro com eles admiraram daquele povo ali, daqueles romanos, ter recebido também o Espírito Santo e ter falado em outras línguas. E porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Essa língua aqui é a língua dos anjos, ou seja, a língua estranha. Não são idiomas, queridos. Entendeu? Então, queridos, fica essa palavra. Não quero ser muito longo para não alongar o vídeo, não ficar muito cansativo. Que Deus abençoe a todos. Estarei, se Deus permitir, gravando outros vídeos para que possamos ter um maior entendimento dessa palavra, um maior entendimento desse tema, o falar em línguas. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz. Até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir, queridos. Paz.